Olá, queridos estudantes, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre novamente e o meu sinal na comunidade surda é este. E este é o projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, Manaus. Hoje iremos estudar sobre medidas de massa. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. A matéria é algo comum em nossas vidas. Nós, seres humanos, somos feitos de matéria, assim como tudo no nosso universo. Basta algo ter matéria que ele já ocupa um espaço no nosso universo. Mas o que é matéria, afinal? Matéria é tudo que tem um volume e ocupa um espaço no nosso universo. Uma pedra, um cachorro, um abacate, um livro, um menino, uma cadeira, ocupou espaço, então possui matéria. Toda matéria é medida por um sistema que conhecemos como medida de massa. É ela que vai determinar em números o quanto de massa um objeto ou alguém possui. Por exemplo, você está passando em frente a uma farmácia e resolveu usar a balança. Ao subir e parar de se mexer, o painel mostra a sua quantidade de massa, o quanto você ocupa no espaço, no universo. Não é legal? E quando você olha na balança, o que ela diz? Ela mostra a sua medida de massa em quilos. Muito bem! O quilo ou quilograma é uma das mais famosas unidades de massa que existe. Vemos o quilograma mais do que imaginamos no supermercado, no açougue, na feira, em muitos outros lugares que essa unidade de massa é muito comum. O quilograma é uma das principais unidades de massa que existe. Ele corresponde a 1000 vezes a unidade de massa principal, que é o grama. Vamos entender melhor. Acompanhe. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Quando você tem, por exemplo, 1 quilo de arroz nas mãos, você também tem 1000 gramas de arroz. Agora, imagine que você tem uma caixa com 20 quilos de arroz. Quantos gramas você tem agora? Bom, se 1 quilo equivale a 1000 gramas, 20 quilos equivalem a 20.000 gramas de arroz. Perceba, essas duas unidades de massa são proporcionais, pois sempre que tenho 1 quilo, eu também tenho 1000 gramas. Logo, se tenho 20 quilos, eu também tenho 20.000 gramas. Agora imagine que você foi à farmácia comprar um remédio. Ao olhar o rótulo, encontrou a medida de 500 miligramas por comprimido, como você pode ver aí. De onde vem o miligrama? Cada grama equivale a 1000 miligramas. Nesse caso, só temos 500 miligramas, ou seja, metade de 1 grama. O miligrama também é uma medida de massa muito comum no nosso dia a dia. Ele, junto com o quilograma e o grama, fazem parte do grupo de medidas de massa mais utilizado no nosso cotidiano. Todos os dias, alguém compra uma quantidade de carne em quilogramas ou em gramas, compra remédios em gramas ou miligramas, compra alimentos em quilogramas, compra queijo e presunto em gramas e assim por diante. E além dessas medidas de massa mais comuns, temos também outras medidas de massa não tão comuns, porém pertencem ao sistema de medidas de massa. Vamos ver agora. A unidade básica, aquela no qual partem todas as outras medidas de massa, é o grama, bem no meio aí. A medida de 1 grama é exatamente o peso de um cubinho de gelo que tem 1 decímetro cúbico de volume.
Essa é a referência principal para as outras medidas de massa. Com o grama no centro, temos os submúltiplos. Observe aí a seta, as setas que estão aí em cima. No sentido dos submúltiplos, observe bem, temos o decigrama. Vamos colocar aí decigrama, que é o grama dividido em 10 partes. O centigrama, que é o grama dividido em 100 partes. E o miligrama, o nosso famoso miligrama, que é o grama dividido em 1000 partes, ou seja, 1000 pedacinhos iguais. Não é legal? Em 1 grama temos 10 decigramas, ou 100 centigramas, ou 1000 miligramas. Cada um dividindo o grama em pequenas partes iguais. O decigrama em 10, o centigrama em 100 e o miligrama em 1000 pedaços iguais. Agora vamos no sentido dos múltiplos. Observe aí a seta. Eu vou pegar primeiro o grama e multiplicá-lo. Vamos lá. O primeiro é o decagrama. O decagrama é o grama multiplicado por 10. Depois temos o hectograma, que multiplica o grama por 100. E por último temos o quilograma, bem famoso, que multiplica o grama por 1000. Então observe aí, em 1 decagrama temos 10 gramas, em 1 hectograma temos 100 gramas e em 1 quilograma temos 1000 gramas. Agora, prestando atenção, olhando para esse grupo de amigos, qual você diria que tem mais massa? Para termos essa resposta, basta olhar as medidas de massa que cada um deles tem. Observe aí, o primeiro tem 23 quilos, o segundo tem 48 quilos, o terceiro tem 27 quilos e o quarto tem 34 quilos. O que tem mais massa é aquele que tem mais quilos, muito bem. E quem tem mais quilos é o segundo, muito bem. Ele tem aí 48 quilos, bem superior a todos os restantes, certo? Agora temos outra situação. Qual é o que tem mais massa? Observe aí, temos aqui 1 quilo de metal maciço e 1 quilo de papel higiênico. Qual será que tem mais massa? A resposta é nenhum deles. Todos os dois apresentam a mesma medida de massa, 1 quilo. Embora eles sejam de matérias diferentes, o metal e o papel, eles têm como massa 1 quilo. Observe aí, os dois ocupam espaços diferentes. A barra de metal minúscula e a grande quantidade de papéis higiênicos, porém, eles têm a mesma medida de massa. Agora, usando os nossos conhecimentos, nós vamos preencher corretamente as informações que se pedem. Vamos lá. Olhando aí a primeira imagem, a de uma pílula, e usando o que você sabe, indique a medida de massa utilizada. Vamos lá. Ela pode ter 800 miligramas, 800 gramas ou 800 quilogramas. Observe bem. Acertou se você disse em miligramas. São pílulas, preste bem atenção. Geralmente não são vendidas em gramas e muito menos em quilogramas, mas em miligramas. A imagem da sequência é uma melancia. Ela pode ter 5 miligramas, 5 gramas ou 5 quilogramas. Olhando dessa forma e usando os nossos conhecimentos, podemos dizer que uma melancia não pode ter 5 miligramas, não é? Ela seria muito leve e sabemos que uma melancia não é leve. Ela também não pode ser medida em gramas,
pois ainda seria muito leve. Talvez uma pequena fatia possa pesar em gramas. Então, nós deduzimos, ou seja, nós achamos que essa melancia pode sim ter 5 quilogramas, ou seja, 5 quilos. Então, vamos marcar aí essa opção. Vamos no próximo. E a bicicleta? Será que pesa em miligramas, em gramas ou em quilogramas? Bom, eu acho que eu nunca vi uma bicicleta com 15 miligramas ou com 15 gramas. Imagina só, ela ter a massa igual de uma pílula. Então, vamos marcar a opção de 15 quilogramas, é a mais recomendada. Agora, o ovo. Será que ele tem 6 miligramas? É mais leve que uma pílula, um ovo? Ou 6 gramas? Ou 6 quilogramas? Olha, eu não sei vocês, mas eu nunca vi um ovo mais leve que uma pílula e eu também nunca vi um ovo com 6 quilos. Então, vamos marcar a opção de 6 gramas, é a mais recomendada. Agora, o fogão. Será que ele tem 30 miligramas, 30 gramas ou 30 quilogramas? Ah, mas isso aí tá fácil. Ele é bem pesado e só pode ter 30 quilos. Então, vamos marcar essa opção. E por último, temos a imagem aí de um pãozinho francês, também conhecido como pão de sal ou brotinho em alguns lugares do Brasil. Ele pode ter 10 miligramas, 10 gramas ou 10 quilos. Para isso, nós vamos comparar com a pílula novamente. Vamos lá. Uma pílula de 800 miligramas cabe na palma da nossa mão, não é verdade? E eu nunca vi um pão de 10 quilos. Seria bem grande, não é? Então, nós vamos marcar a mais correta, que é a opção de 10 gramas. Agora sabemos que 1 grama equivale a 1000 gramas e 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Mas quando eu tenho 1000 quilos, o que eu tenho afinal? Neste caso, eu tenho o que nós chamamos de uma tonelada. Ela é uma medida de massa bem famosa também, servindo para medir grandes massas. Por exemplo, a massa de um caminhão, de uma casa ou até mesmo a de uma embarcação. Então não esqueça do processo de comparação de unidades de massa, pois todas essas unidades são proporcionais. O processo de conversão de unidades de massa é muito simples, acompanhe aí na tela. Observe aí as nossas unidades de massa, todas partindo da unidade principal, o grama, bem no meio ali de verde. O que vai acontecer agora? Temos aí algumas conversões e faremos isso acrescentando zeros para aumentar o número na direção dos números naturais ou para diminuir o número na direção dos decimais. Vamos lá. O primeiro é a conversão de 26 decagramas para centigramas. Vamos colocar 26 lá na resposta. Agora, vamos ver como ficam os zeros. Observe aí, do decagrama, localize aí o decagrama. Para o centigrama, eu estou indo no sentido dos submúltiplos, não é verdade? Então, por isso, vamos acrescentar zeros ao número de forma que ele aumente no sentido dos números naturais. Assim, cada pulo, ele ganha um zero. Estamos aí no decagrama. Ele vai pular para o grama, o decigrama e o centigrama. São 3 saltos, portanto, 3 zeros. E assim conseguimos converter, temos 26.000 centigramas. Agora o segundo é a conversão de 12 quilogramas para decagramas. Colocamos o 12 no resultado, observe aí, e veremos onde colocaremos os zeros.
Estamos indo do quilograma para o decagrama, portanto, vamos adicionar zeros de forma que aumentemos o número no sentido dos números naturais. Preste bem atenção, estamos aí no quilograma, localize o quilograma, está lá no começo, e nós saltamos uma vez, vamos lá, para o hectograma e mais uma vez para o decagrama. Nós saltamos quantas vezes? Nós saltamos 2 vezes, portanto, colocaremos 2 zeros acompanhando o número 12. Agora temos o número 1.200, logo 12 quilogramas convertido para decagramas, temos 12.000 decagramas. Agora o terceiro, preste bem atenção, 235 decagramas para miligramas. Agora o terceiro, 235 decigramas para miligramas. Dos decigramas, localize aí o decigrama para o miligrama, temos 2 saltos no sentido dos submúltiplos. Logo, acrescentamos 2 zeros no final, fazendo a conversão, nós temos como resultado 23.500 miligramas. Agora o quarto, vamos lá, 0,2 gramas para miligramas. Olhe bem, preste bem atenção. Temos um número decimal. E quando saltamos no sentido dos múltiplos, tendo o número decimal, nós retiramos os zeros. Nesse caso, somente 1, transformando em um número natural. E conforme saltamos, nós vamos acrescentando zeros. Estávamos em gramas e passamos para miligramas. Saltamos 3 vezes, portanto, temos como resultado 200 miligramas. E, por último, temos 0,6 gramas para quilogramas. Vamos colocá-lo e, como já vimos, iremos no sentido dos múltiplos. Logo, acrescentaremos zeros para diminuir o número que já é decimal. Observe bem, vamos saltar as casas e adicionamos os zeros e no final ficamos com 0,0006 quilos. Observe que já havia um zero. Saltamos 3 vezes, portanto, adicionamos mais 3 zeros e ficamos com 4 zeros. Então, é uma questão de você pesquisar exercícios sobre conversão de unidades de massa e exercitar. Fazer diversas vezes até você se acostumar a fazer isso, tá bom? Prestou bem atenção na aula, anotou tudo o que precisava, está se sentindo preparado para enfrentar alguns exercícios? É isso aí, então vamos testar o conhecimento aprendido por você na nossa Hora da Atividade. Atividade número 1 na tela. Transforme as medidas de massa em gramas. Olha só, na letra A nós temos 8,3 quilogramas, na letra B, 6 decagramas, na letra C, 2 miligramas, na letra D, 17 hectogramas e na letra E, 12 centigramas. Então, você vai fazer o processo de conversão usando a tabela, tá bom? Utilize a tabela, acrescente os zeros ou retire os zeros, conforme o que se pede. Vamos à resposta da letra A. 8,3 quilogramas, a resposta é 8.300 gramas. Letra B, 6 decagramas. Vamos à resposta? 60 gramas. Letra C, 2 miligramas. A resposta é 0,002 gramas. Letra D,
17 hectogramas? A resposta é 1.700 gramas. E a letra E, 12 centigramas? E a resposta é 0,12 gramas. Atividade número 2. Complete com quilograma ou com grama. Nós vamos fazer essa atividade por parte. Então, vamos lá. Letra A. Preste bem atenção. Um saco grande de batatas tem 30 o quê? Será que ele tem 30 quilogramas ou ele tem 30 gramas? A resposta é 30 quilogramas. Lembre-se bem, use o que você sabe. Compare, por exemplo, eu comparo com remédios. Eu sei que os remédios, eles são abaixo do grama. Então, nós vamos usar o quilo para medir coisas grandes. Por exemplo, um saco de batatas. Letra B. Uma moeda de R$1 tem 2 gramas ou 2 quilogramas. A resposta é: eu nunca vi uma moeda de 2 quilos. Então, vamos marcar o que é mais recomendado, 2 gramas. Letra C. Um carro pequeno tem 1.100 quilogramas ou gramas? A resposta é quilogramas. Eu nunca vi um carro pesando 1.100 gramas, só se for um carrinho de controle remoto, né? Um carro pequeno, um carro normal, ele vai pesar 1.100 quilogramas. Letra D. Um pacote de milho tem 500 quilogramas ou gramas? A resposta é: tem 500 gramas. Um pacote de milho, daqueles que nós compramos no supermercado, ele não vai pesar 500 quilogramas. Seria um pacote muito grande. Então, o mais recomendado, 500 gramas. E por último, a cadeira de uma sala, ela vai ter 6 quilogramas ou 6 gramas? A resposta é 6 quilogramas. Você tem que usar aquilo que você sabe. Tenha um parâmetro na sua vida de medida de massa para comparar com coisas que você tem dúvidas ainda sobre a massa. Por exemplo, a cadeira de uma sala, ela vai pesar 6 quilogramas, porque eu tenho certeza que ela não vai pesar 6 gramas. Porque 6 gramas é um peso muito pequeno, é uma massa muito pequena. Então, a cadeira só pode pesar 6 quilos. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje aprofundamos nossos conhecimentos sobre o assunto de medidas de massa. Vimos a correspondência dos submúltiplos e dos múltiplos e fizemos muitas comparações. Vimos de modo resumido que 1 grama equivale a 1.000 miligramas e que 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Também vimos que 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas, ou seja, 1.000 quilos. E não se esqueça, para você dominar o sistema de conversão de massa, faça atividades. Repita todo o processo até você se acostumar com um salto de casas decimais e acrescentar os zeros, está bem? Agora vamos finalizar a nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo muito mais sobre medidas de volume. Continue se esforçando que você conseguirá se tornar um expert em matemática. Espero você na nossa próxima aula. Tchau, tchau, um grande abraço e até lá! Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Sou a professora Mônica Hayden, da Divisão de Educação Infantil. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias Educacionais da CEMED Manaus, no quadro EBA,
Vamos jogar? Então, aluno, dando continuidade à nossa aula anterior sobre handebol, hoje vamos estudar os jogos pré-desportivos, fundamentos e regras, de forma fácil e divertida. Vem comigo? Os jogos pré-desportivos são adaptações de vários esportes, como em todas as modalidades, no handebol não é diferente. Tem como intuito desenvolver as habilidades físicas e sociais de quem busca praticar um esporte de alto rendimento. Além de incentivar o trabalho em equipe, os jogos pré-desportivos são voltados para a recreação. São jogos menores que ajudam a treinar os participantes, desenvolvendo suas capacidades motoras, físicas e táticas para um futuro esporte escolhido por ele. Podemos considerar um jogo pré-desportivo o início para uma futura carreira de atleta. Por ser uma modalidade mais direcionada para a recreação, geralmente é modificado suas regras, o número de participantes, o espaço físico e pode ser também considerado uma ligação de uma brincadeira popular com um jogo coletivo. Agora vamos aos fundamentos. Fundamentos do handebol. A empunhadura, termo já conhecido em outros esportes, é um dos fundamentos mais básicos. Aqui trata-se do ato de segurar a bola com uma das mãos. Para segurar a bola de handebol corretamente, é só colocá-la na palma da mão e apertá-la, fazendo pressão com as pontas dos dedos, especialmente com o polegar e o dedo mínimo. A recepção. Esse fundamento é referente ao ato de receber a bola. Ela deve ser feita sempre com as duas mãos paralelas, em forma de concha e voltadas para frente. É importante saber que a recepção também pode ser feita com uma só mão. O passe, sem dúvidas, é um dos principais fundamentos do esporte. É nele que você vai lançar a bola entre os jogadores da mesma equipe. O arremesso, também um dos principais fundamentos técnicos, é o que marca os gols. Existe o arremesso com apoio, onde um ou os dois pés estão em contato com o solo no momento da execução. O arremesso em suspensão, quando o jogador realiza um salto e fica com o corpo completamente suspenso no ar, no momento da execução. E o arremesso com queda, onde o jogador projeta uma queda após o lançamento. O drible é o ato de desviar do adversário quicando a bola com uma das mãos, sem perder o domínio. O drible pode ser feito com um jogador parado ou em movimento, e a sua principal função é a progressão com posse de bola. Existem os dribles altos, mais usados em contra-ataques, e os dribles baixos, usados para proteger a bola diante de um marcador adversário. A finta é executada quando um jogador, com a posse da bola, ameaça realizar um movimento em determinada direção para enganar e desequilibrar a marcação do adversário e realizar o movimento em outra direção. Para ter uma boa finta, é necessário ter boa velocidade de reação, de deslocamento e ter equilíbrio. Agora vamos às regras. As principais regras de um jogo de handebol são: primeira, são necessários 2 equipes com 7 jogadores, sendo um o goleiro. Segunda, cada partida de handebol tem duração de 60 minutos, dividindo em 2 tempos de 30 minutos cada. Terceira, em caso de empate, haverá uma prorrogação com 2 tempos de 5 minutos cada. Quarta, o goleiro é o único jogador que poderá utilizar os pés para fazer as defesas. Quinta, o jogador com a posse da bola só pode dar 3 passos antes do arremesso. Para dar mais de 3 passos, é preciso quicar a bola enquanto se movimenta pela quadra. Sexto, o objetivo do jogo é marcar gols. Para isso, a bola deve atravessar totalmente a linha do gol adversário. E a sétima regra é a medida oficial da quadra de handebol, que é de 40 por 20 metros, feita com piso de madeira ou emborrachado. Agora vamos para a nossa hora da atividade. Então, alunos, voltamos. Agora, eu trouxe a professora Andréia aqui para me ajudar nessa atividade. Para a nossa atividade, a gente vai precisar só de uma bola. Aqui agora a gente vai realizar alguns fundamentos, ok? Primeiro fundamento que eu vou fazer é a empunhadura, ó. Mostrar como segura a bola, ok? Agora a gente vai se afastar para a gente fazer o próximo fundamento, que é o passe. E a Andréia fez a recepção. E agora ela vai me passar de novo e eu fiz recepção novamente.
Esses são 3 fundamentos muito importantes no handebol. Agora, a gente vai para a nossa segunda atividade. Voltamos, alunos. Agora que já treinamos um pouco dos fundamentos, vamos para a nossa segunda atividade, que será uma queimada adaptada. Essa queimada é sempre muito jogada por vocês aí na casa de vocês e nas escolas. Mas aqui nós vamos fazer só alguns fundamentos. Aí na casa de vocês pratiquem, explorem bastante o lugar, divirtam-se e brinquem com os amigos ou com os familiares, ok? Vamos lá? O jogo é o seguinte: a professora Andréia, ela vai fazer o papel de goleiro e eu vou tentar acertar os cones. Em vez de tentar queimá-la, eu vou acertar nos cones. Vamos lá? Então, alunos, vocês viram que não é tão difícil, é fácil de brincar. E aí na casa de vocês podem marcar mais pontos, brincar, se divertir e até criar outros jogos. Agora nós vamos para a nossa hora da revisão. Então, alunos, hoje vimos que os jogos pré-desportivos são mais voltados para a recreação e servem como base para a prática do handebol como esporte coletivo. Também conhecemos os fundamentos e as regras do handebol, que fazem com que o jogo aconteça em uma competição oficial. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo EBA! Vamos jogar?